Hoje, 16 de novembro de 2023, e nós vamos passear no encontro de número 148. 148. Mas antes, vamos elevar o pensamento a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais, e vamos dizer assim: Mestre, mais uma vez, muito obrigado pela a oportunidade do conhecimento, a oportunidade de nos aperfeiçoarmos um pouquinho mais, eliminando a ignorância que ainda reina em nós. Muito obrigado, Jesus. Aos amigos espirituais que nos amparam, nos inspiram, nos ajudam, enfim, na caminhada. Muito obrigado, queridos irmãos. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus. Muito bem. Antes de iniciarmos e falarmos dos nossos assuntos de hoje, eu preciso conversar alguma coisa com vocês. Eu até escrevi aqui para que eu não esqueça, porque as minhas sinapses estão travando no meio do caminho, então eu preciso falar com vocês. Quanto aos temas que nós solicitamos para que vocês pudessem trazer, nós vamos desenvolver esse tema sem mencionar a pessoa que trouxe, sem falar a respeito da pessoa que trouxe, para evitar burburinhos, principalmente porque vai gravar, para evitar comentários, etc, etc, etc. Então nós vamos tratar o tema de forma impessoal, de forma genérica, né? Nós aqui ficamos sabendo quem trouxe, mas não, fora não precisa, para evitar burburinhos, até porque estamos fazendo a gravação, todo mundo está ouvindo o que estamos falando, então vamos evitar esse tipo de situação. E eu gostaria de saber se alguém trouxe o tema. Se trouxe o tema, ao final, quando nós terminarmos a nossa reunião, me fale do tema. Se ninguém trouxe o tema, ao final da reunião, eu vou dizer assim: você, me diga um tema agora. E aí, ok? Estamos combinados, né? Então vamos pensando aí num tema, se alguém tiver um tema para nós desenvolvermos. Hoje nós vamos desenvolver o tema, está ali o tema, nós vamos ver depois. Muito bem. Outra coisa, a próxima parábola será a parábola do joio e o trigo, certo? Parábola do joio e o trigo, então todos já estão sabendo. Muito bem. Quando alguém trouxer um tema, e o tema está relacionado com a própria pessoa, como foi o caso desse tema que vamos desenvolver. Por exemplo, você trouxe um tema, mas o tema realmente está relacionado diretamente com você. É um problema que te acontece, né? Em especial você pegou e colocou, mas é um problema que te acontece. Mas se você quiser saber mais um pouquinho do tema, nós poderemos desenvolver, porque aqui nós vamos tratar de forma genérica, mas para tanto, nós precisaremos fazer uma assistência fraterna. Aí eu vou ter que conversar com a pessoa, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até de repente chegar no ponto mais próximo do porquê aquilo acontece. Mas aí teremos que fazer uma assistência fraterna. A pessoa terá que me confidenciar as suas particularidades. E nem todo mundo gosta de fazer isso, eu sei disso também, né? Mas numa assistência fraterna não tem como ser, sem ser verdadeira,
para que possa ter o resultado exato. Porque se também for verdadeira, os amigos espirituais nos inspiram e a gente fica sabendo que o fato não aconteceu. Isso é muito fácil. Para mim, isso não tem muita novidade. Vou confessar para vocês agora uma coisa. Eu acho que a Valéria já sabe disso, eu já tive conversando com ela a respeito, né? Mas quando nós estávamos desencarnados, né, o nosso trabalho na colônia que nós estávamos, era justamente atender pessoas que estavam com dificuldades, com problemas. Nós trabalhávamos numa sala que tinha uma série de máquinas que eu não sei agora detalhar todas elas, porque também não me lembro de tudo, nem tudo me foi passado. Então nós trabalhávamos numa sala onde chegavam os espíritos que estavam com determinados problemas, determinadas perturbações, né? E nessa sala nós os atendíamos, né? Conversávamos, era colocado nas máquinas, as máquinas davam resultados, enfim, eu não me lembro de todos os detalhes. Mas então, para mim não tem muito problema. Até quando eu fui trabalhar no Leon Denis, que eu fui trabalhar na área de atendimento, do atendimento social das pessoas que chegavam, né, para serem assistidas. Então, quando chegava, é interessante isso, como é que as coisas acontecem. Quando chegava aquelas pessoas perturbadas, cheias de problema, não, manda para o Quaresma, e começava a ouvir, manda para o Quaresma. Veja como as coisas são direcionadas, né? Já falei sobre isso. Né? Era interessante isso. Então, quando chegavam pessoas lá perturbadas, manda para o Quaresma, que tinha que atender essas pessoas. Muito bem. Então, era isso que eu queria falar, né? Então é isso aí, ok? Então ao final, quando nós terminarmos, quem tiver um tema para ser desenvolvido, nos fale para nós prepararmos para um outro encontro que venhamos a ter, ok? A vontade vai sair. Tá certo. Então, nós vamos hoje iniciar desenvolvendo esse tema, que aqui está. Nós vamos analisar manias, hábitos e rejeições, certo? E dando continuidade a tudo isso, exemplo, não gostar de usar roupas novas, certo? Usar uma única cor. Que mania, pessoal, usar uma única cor. Usar sempre chapéu. Tem gente que só sai de chapéu. Aí. Eu coloquei isso aqui, mas não pensei em você não. Aconteceu. No Rio de Janeiro pede proteção do coronavírus. Comer com as mãos. Tem gente que come com as mãos aí. Minha mãe agora. Medo da escuridão e outras tantas manias e hábitos, né, rejeições que existem por aí. Nós sabemos disso, certo? Então vamos ver como é que isso se comporta. Por quê? Qual o motivo? Por que isso acontece? Qual o motivo? Vamos ver. Todos sabemos que várias foram as existências pelas quais transitamos. E nessas existências que transitamos, nós pegamos manias, pegamos rejeições, pegamos hábitos bons e ruins. Armazenamos isso na nossa memória contínua. Não tem como ser diferente. Estão gravados nas matrizes mentais. Não tem como ser diferente. Em cada uma, erros e acertos, em cada reencarnação, vícios e virtudes, manias, hábitos, em diversos níveis. Todos temos essas dificuldades, esses problemas para serem resolvidos. Não há quem não tenha, o menor que seja, senão não estaria no planeta Terra, estaria em outro lugar. Agora tem gente que veio de outro lugar, né? Mas aqui se comporta como um humano do planeta Terra.
tivemos preocupações com o ego. Esse foi a grande oportunidade que nós espíritos tivemos, e nós nos apegamos por demais ao ego, que não deveríamos tê-lo feito. Tivemos preocupações com o ego, de certa forma, mais acentuadas do que com o espírito, com o self, como nos fala Joana. De situações, promovendo armazenamentos na memória contínua, de situações sem valores que possam sustentar evolução intelectual ou moral, mas podem provocar hábitos, manias, rejeições, etc. Por quê? Porque estão adensados na memória contínua, nas matrizes mentais, de uma forma muito forte. Porque foram coisas que praticamos que tiveram muito valor, entre aspas, para nós naquele momento. Então, a energia é muito forte e ela, de repente, se estampa no momento atual. Isso acontece com todos nós. Passamos por determinadas dificuldades, problemas, situações que nos marcaram profundamente. Isso que estávamos falando. Daí, na atual existência, acontece o eco. Não tem como. Não tem como. Acontece o eco do fato por estar fortemente firmado na matriz mental que o hospeda. Por isso nós vimos aqui as matrizes mentais, sentimentos, né? Porque a matriz mental é armazenada em forma de sentimento. É daquela maneira que eu sinto, é dessa forma que eu sinto, e aí se estampa no momento atual. E muitas vezes a gente desconhece isso. E são fatos, são coisas que não nos ajudam em nada, não nos ajudam de forma alguma na evolução intelectual ou moral. Então a gente tem que lutar contra esses objetivos que às vezes ficamos sustentando, não é? Primeiro porque o corpo não nos pertence, é uma ferramenta de trabalho, ok? O ego, esse sentimento de expor o ego da melhor maneira, de ser o ego o dominador, é um problema muito sério. A gente precisa eliminar isso. Tá? Eu tenho que ter o domínio espiritual e não da matéria, da carne. A carne é carne, eu preciso dominá-la. Eu preciso dominá-la. Quem manda sou eu, o espírito. Mas são justamente os hábitos, as manias, enfim, as vaidades que nós temos às vezes, né? E nós ficamos totalmente muito preocupados com isso, com aquilo, de forma desnecessária. Por que de forma desnecessária? Por que, Graça? Por que de forma desnecessária? Por quê? Por quê? Porque daqui a pouco esse teu corpo vai para o caixão, vai para a terra, acabou. E você só vai levar o sentimento. E o sentimento está onde? Marcado, gravado na tua matriz mental. Olha aí. Então, é por isso que nós temos muitas vezes uma preocupação extrema com o ego, né? E não combatemos esse detalhe, porque nos deixamos dominar pela matéria. Não, isso não. Por quê? Não é assim. Peraí, eu tenho que remover isso de mim, tirar esse processo de mim. Eu não posso ficar com isso. Eu tenho que abandonar isso. Eu tenho que deixar isso para lá. Eu tenho que me promover de uma outra forma, de uma outra maneira. Muito bem, vamos em frente aqui, porque agora nós vamos conversar com Joana de Ângeles. E eu não teria outra forma para recorrer a não ser a Joana, em tratando desse assunto. Então nós fomos lá no nosso livrinho, Vida, Desafios e Soluções, ok? E nós fomos justamente no capítulo 4, intitulado Energias da Vida, no item primeiro, que é hábitos mentais. Certo? E nós vamos ver aqui alguns trechos desse capítulo. Veja o que diz Joana. A vida mental se inicia por vislumbres e percepções, à medida que o espírito
se assenhoreia dos equipamentos do cérebro. Observe bem, à medida que o Espírito se assenhoreia do equipamento do cérebro, quer dizer, à medida que ele vai tendo um melhor conhecimento de manusear o seu cérebro. Quer dizer, uma ameba não tem esse propósito, né? Também o cérebro da ameba, eu nem sei que tamanho é, deve ser tão minúsculo né? Mas o cachorro, por exemplo, não é? Não tem, ele tem um cérebro, mas ele não pode tomar conta ainda plena como nós tomamos a condição humana do cérebro. Não é verdade? A vida mental se inicia por vislumbres e percepções, à medida que o Espírito se assenhoreia do equipamento do cérebro, que lhe decodificam as ondas do pensamento. Quer dizer, o cérebro é uma máquina que vai decodificar o que você, espírito, está transmitindo para ele. Porque é o equipamento que você está usando. É o equipamento que você precisa para trabalhar encarnado. Então, esse equipamento, você comanda ele com as tuas ondas mentais. 2 impulsos iniciais, instintivos, até a compreensão cósmica e toda uma larga experiência abre as comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior, que é a identificação com a consciência divina. Observem o detalhe, abre as comportas da comunicação para tornar-se lógico. Observe o detalhe. Antes de alcançar a etapa superior. Então, nós temos que ser o mais lógico possível com aquilo que é de melhor para o espírito. Para o espírito, até alcançar a etapa superior. Então, é lógico que eu tenho uma mania que não me eleva a nada, que não me evolui intelectual moralmente. É lógico que eu tenho essa mania? É lógico que eu proceda a esse hábito? Não é lógico. Eu preciso eliminá-lo. Não é lógico. Eu preciso eliminá-lo para poder alcançar a etapa superior. Observem. De repente, uma mania, um hábito que tenhamos, por menor que seja, por mais insignificante que seja, pode me atrapalhar no degrau da evolução espiritual, porque eu permaneço com isso centrado na minha matriz mental. E eu tenho que passar para um plano mais alto, aonde eu não posso ter esse tipo de hábitos comigo. Eu preciso eliminar, porque ele me sustenta num determinado patamar que me prejudica a alcançar outros. Ah, mas isso é insignificante. Mas insignificante dentro da ignorância que comportamos. Mas a energia que está ligada a isso, o que ela pode impedir para que eu alcance outras coisas? Ela pode impedir alguma coisa. Eu sou espírito, não sou corpo. Então o corpo não pode me dominar. Eu tenho que dominar o corpo. É difícil para nós ainda em determinados momentos. Eu sei disso. Todos sabemos, mas precisamos. Eu tenho que ter um controle total sobre o meu corpo. Não vou prejudicá-lo, mas tenho que ter o controle total. Está aqui. E toda lá abre as comportas da comunicação para tornar-se lógico antes de alcançar a etapa superior. Quer dizer, você tem que fazer o melhor possível para poder alcançar a etapa superior. Eliminar todas as bobagens, besteiras, enfim. Tudo que a gente tem, vaidades, orgulhos, essas coisas, medos, enfim. Não tem como ser de outra maneira. O Giovanni está falando. Que é a identificação
identificação com a consciência divina. O ser humano vitorioso nas etapas anteriores pelas quais passou, ao atingir o momento da razão, traz íncitos nos refolhos das fixações da aprendizagem intelectual, os hábitos mentais. Ela diz, a gente traz isso, não tem como, pelo que passamos nas etapas anteriores. São eles que passam a dirigir sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. E então nós precisamos eliminar, para que a nossa conduta não seja dirigida por coisas infelizes, por hábitos que não prestam, por manias, por rejeições, enfim, por tudo que prejudica, em algum sentido, na nossa condição de conhecimento, no lógico. É lógico. Eu tenho o hábito de ficar chutando pedra. É lógico isso? Não presta, não. Pois é, eu tenho que parar com isso. Ah, mas eu gosto, eu acho pedrinha. Então chuta com a cabeça. Aí vai doer, você vai parar. Enfim, são coisas pequenas, né? É um detalhe pequenino. Mas do que formam as grandes coisas? Não são dos pequenos detalhes? Sabemos todos isso. Essa questão é bem complicada. É complicada. O que acontece? Hoje eu não desfaço mais isso. Eu construí um mundo próprio meu. Eu acho que foi por isso que durante muito tempo da minha vida, eu nunca fui a psicóloga, né? Só fui muitos anos mais tarde, quando eu comecei a quebrar os copos na escola, tudo bem. Então, eu construí o meu mundo, onde eu só entrava quem eu queria, mas era um mundo sempre de guerra, de luta, de peleja. Eu não conseguia entender que você só combate o mal com o bem. Eu não entendi assim. Então eu tenho que ter aquilo que está fazendo mal, ele precisa ser aniquilado para não ter continuidade. Eu pensava dessa forma. Mas é isso mesmo, você tem que deixar de fazer. Aí eu fiquei pensando, aí você me fez lembrar quando, alguns anos atrás, até meus 40 e poucos anos, 40 e poucos não, até os 30 anos, eu tinha esse mundo. Eu construí esse mundo. Eu vivia de tal maneira que parecia que eu estava na cena. Era uma coisa assim incrível. Quanto tempo eu perdi. Mas você estava na cena. Você se colocava nela. Sim. Vivenciando como se aquilo fosse uma realidade. É uma construção muito interessante. E não era uma coisa lógica. Não era lógico nem positivo. Aí é que está o X da questão. Por isso que Joana nos fala dessa maneira. Lógico. O que te adiantava isso? Nada. Algum avanço intelectual? Algum avanço moral? Nada. A gente tem que pensar nessas pequeninas Aí coisas. sabe o que acontece? Aí eu me sinto responsável pelas guerras. Por quê? Mentalmente eu produzi. Estou conectada com aquilo. Será que eu estou lançando no espaço esse tipo de situação? Hoje eu fico. Aí eu fico assim, eu fico ressentida de tudo que eu estou vendo hoje. Destruição, matança. Gente, isso não vai levar Como você começou a falar, você se sentia. Diga, guerra, você falou? Isso, eu me senti responsável por isso. Perfeitamente. Mas todos nós somos responsáveis quando atuamos positivamente ou negativamente. E quando você tem um pensamento de guerra, e fomenta, está vendo? Aquele tem que atacar mesmo. Você está alimentando a guerra lá em Israel. Você está alimentando, a tua energia é direcionada para isso. Você alimenta. E aqueles que estão naquele combate, no meio daquele fluxo, eles recebem essas energias. É por isso que muitas vezes é difícil, não é, terminar, por exemplo, a corrupção. Porque quantos não pensam em corromper? Às vezes o sujeito não está fazendo,
mas ele pensa, de repente eu posso dar um pouquinho também. Ele está alimentando com a energia aquilo, esse tipo de situação. Eu escutei até um palestrante dizer assim, ele disse, olha só, gente, você pensou em matar fulano. Você já tem um comportamento, você não vai matar o outro, mas você lançou um pensamento que outro vai captar e ele vai fazer. Sim. Se você tem a energia, você emite a energia. E ela é captada por aquele que já tem os mesmos sentidos, os mesmos sentimentos. Não tenha a menor dúvida quanto a isso. É assim que funciona. Por isso, Joana usa a palavra lógico. Racional. Racional. Devido a essa vivência que eu tenho, o que eu quero fazer com as armas hoje? Quero que elas todas desapareçam. Não sei como é que a pessoa vai arrumar uma companhia do mundo. Que vai ganhar também. Ela é muito sábia, né, Joana, né? É de alta relevância considerar essa questão. É de alta relevância considerar essa questão. Porquanto no pensamento estão as ordens do que se deve realizar e como proceder à sua execução. Deixando-se conduzir pelas manifestações primitivas, habituais, repetem-se sem resultados positivos os labores que mantêm o ser no estágio em que se encontra. Observe esse detalhe. Sem o valor moral para alcançar novos patamares no processo da evolução. Não tem como. Você tem um hábito que é uma coisa imprestável, que não te resolve nada, e você continua praticando aquilo. Elimina essa porcaria. Mas eu me sinto mal. É por isso que você tem esse hábito. Então elimina para você passar bem. Tem essa mania? Elimina essa mania. Seja a mania que for, não importa. Mas eu me sinto mal se eu não fizer. Tenta eliminar, porque você não vai crescer. Quem está falando é Joana. Joana já cresceu bastante. Prestemos atenção nisso. E Joana não é um espírito que apareceu agora. Joana esteve lá na época de Jesus. Lembrem? E ela morreu queimada. Ela morreu queimada por dizer que não desistia de Jesus. E Divaldo queria que ela desistisse. E ela não desistiu, não. Abjura, ela não abjurou, não negou. Observem esses detalhes. É importante isso. Não é um espírito que nós desconheçamos o processo que ele viveu. É um espírito que nós conhecemos o seu processo. Então o que ela está falando é importante demais. É importante demais. É importante demais. O que esse espírito, Joana de Ângeles, nos transmite. Veja, era o que estávamos falando, inclusive. Aí. Então, Sem o valor moral para alcançar novos patamares no processo da evolução. Diga. Então, fala alto. O que eu estou entendendo, o que aconteceu comigo? Eu queria algo que eu não sabia o que era além do que é material. Eu tinha essa ideia, mas eu só não sabia o rumo que eu tinha que buscar. A partir do momento que você vai em busca do treino espírita. Uma pena que o doutor Inácio Ferreira não estava aí, senão eu ia mandar você falar com ele. Pois é. Eu adorava essa Inácio. Aí eu entendi, aí eu passei a entender assim, porque quando eu tinha 6 anos, eu dizia assim para meus pais: olha, existe um lugar, falava isso para eles, existe um lugar onde tudo é harmonia, tem equilíbrio, ninguém tem necessidade. Pessoal, você não está nesse lugar. Esse lugar existe. Eu falava isso para eles. Mas eu não sei onde é. Eu conheço, já vi, é muito bom. Então era essa busca que eu estava. Como eu não sabia chegar nesse lugar, eu devia acessar coisas antigas. Aí por isso que eu construí esse mundo, naturalmente com o objetivo de chegar a esse lugar bom, mas tinha que tirar todo mundo que não prestava no meio do caminho. Agora, com a doutrina, não vai tirar todo mundo que não prestava no meio do caminho. Eu sei, mas no meu entendimento, porque eu não te conhecia de doutrina, eu pensava dessa forma.
Então agora você já sabe que o que tem que tirar do caminho é o quê? As suas manias, os seus hábitos, os seus pensamentos inferiores. Todos nós. Aí eu entendi assim, eu estou aqui para aprender, vim de algum lugar que era melhor, preciso voltar, mas eu preciso melhorar. Então eu tenho que fazer uma reformulação de todo o comportamento. E a certeza E essa reformulação, como é que ela tem que ser? Ela tem que ser lógica com relação à lei divina. Sim. É isso que Joana está falando. Exatamente. O lógico da Joana é com relação à lei divina. Então, mas eu não tinha essa Pois é, entendimento. mas hoje você já tem. Tem. Então depois nós vamos conversar sobre isso, sobre o que eu te falei. Então, você... Depois a gente conversa. Seu espírito bebedor, filhinho, de muito exemplo. Vejam, então, como a gente vai chegando a conclusões. Isso é muito importante para todos nós. A gente vai chegando às conclusões. Né? Ela está contando a história e os pensamentos vão rolando em mim, em vocês. Não é? Então, tudo isso, como eu acabei de falar, tem que ser lógico com relação à lei divina. Não é com relação à lei dos homens. Não é com relação àquilo que eu penso. Não é com relação àquilo que eu acho, aquilo que eu vejo que é melhor. Não, é com relação à lei divina. Isso é importante demais para todos nós. Muito importante. Porque a lei divina cuida de um todo. E esse todo é feito de detalhes. Detalhes que precisamos eliminar. Ah, mas isso é uma coisa tão pequenina, mas tem que eliminar. Tem que eliminar. Ah, mas não interfere, sim. Interfere. Por que interfere? Porque está no teu sentimento. E o teu sentimento tem que ser da melhor qualidade. Está na tua matriz mental, está gravado no teu perispírito isto. Elimina isso do perispírito. E não está gravado de forma brilhante. É de forma escura, porque é algo que não presta, não te leva a nada. Não te leva a nada. Por que você vai ficar fazendo isso? Elimina. Ah, mas como? Busque a maneira, busque a forma. Estude, procure conhecimento. Leia Joana de Ângeles. Joana de Ângeles cuida dessas coisas maravilhosamente bem. É o espírito que melhor cuida dessas coisas. É a nossa querida Joana. Desde que no pensamento está a diretriz da conduta, pensar corretamente deve constituir o grande desafio de quem almeja o triunfo. Eu almejo o triunfo. Hábitos, manias, imprestáveis, rejeições não vão acontecer mais comigo. Eu vou lutar contra elas. Caminho. Eu já sei que preciso eliminar isso. Eu já sei que eu preciso ser lógico com relação às leis divinas. Eu aprendi, então eu preciso eliminar isso, porque cada detalhe vai somando-se a outros e formam uma coisa muito grande e imprestável, não é lógico. Então, em decorrência das vivências anteriores, ficaram mais profundamente marcados os pensamentos de dor, de angústia, de pessimismo, em razão da sua força desequilibradora. São essas evocações inconscientes, que primeiro assaltam a casa mental do indivíduo no seu cotidiano. É o que ficou marcado das nossas reencarnações anteriores, não é? Muito ligado ao ego. A gente cuida muito do ego. Por exemplo, o cachorro cuida do quê? Ele cuida do ego. Ele pensa em comer. Ele quer comer. Ele só pensa em comida. Não dá. Né? Não é? Tem aqueles que conseguem ser ensinados e tal. Quer dizer, são almas que já avançaram. Já estão numa estrutura corporal mais avançada que permite esse tipo de situação. Não é? O cachorro não é assim.
Tem uns mais avançados, outros não. Como nós aqui. Uns mais avançados, outros não, outros mais embrutecidos, mais primitivos. Às vezes ele ganha comida, às vezes pão, leva, bota lá no lugar e volta para receber o carinho da gente. Também, pois é. E aí você manda ele fazer alguma coisa e ele volta para receber aquele biscoitinho, né? Ele já sabe, não, eu vou lá, faço isso, depois eu ganho o biscoitinho. Ele vai para o biscoitinho. Condicionamento. Né? É isso, não é? Então vejam, quer dizer, a estrutura dele ainda está nesse ponto, né? Dessa alma. Vocês falando de bicho, a minha irmã tem uns gatos, né? Quando chegou lá, eu faço assim, menina, ele vira nisso, já puxou com a barriga assim pra cima. É que chega Já sabe que você vai lá brincar com ele, ele já ela chegou, então ó, vou me preparar. Muito bem, então está aí, né, o que tínhamos a dizer de uma forma bem reduzida, mas a modo de cada um refletir um pouquinho mais a respeito para eliminar as suas manias, os seus hábitos, as suas rejeições que não levam a avanço nenhum intelectual ou moral. Ok? Então vamos terminar com Joana. Joana termina esse capítulo dizendo assim: então, nos liguemos ao pensamento divino, quanto mais nos aproximarmos do Evangelho, das leis divinas, mais vamos eliminar as situações inferiores pelas quais ainda transitamos todos nós. E quem disser que não transita, vai dizer que está mentindo. Todos nós temos uma série de inferioridades, ainda que precisam ser corrigidas, manias, né? Vícios, rejeições que precisam ser corrigidas. E quanto mais nós nos aproximarmos do pensamento divino, é ali que nós vamos captar as melhores formas para agirmos na vida. Ok, Rose? Ok, Ingrid? Ok, Graça? Ok, Valéria? Ok, Cleiton? Ok, Cid, que não sabe muito bem do que estamos falando. Ok. Cris. Ok. Mas amanhã eu vou dar aula. Então tá ótimo. Eu vou ficar vendo, fazendo edição até de madrugada. Eu ouvi isso aí um monte de vezes. Tá certo. Ok, Cris? Ok, Cris? Não muito. Não muito. Então, leia Joana. Sim. Leia Joana. Sim. Leia Joana. O ser consciente. Ser consciente. Eu estou falando porque eu me encaixaria nisso daí se fosse o contrário. Se eu gostasse de gastar, roubar. Comigo é o contrário. Deu para entender? Eu não compreendi você. Eu me encaixaria nisso tudo aí se fosse ao contrário o meu problema, entre aspas. Eu não gosto de comprar, eu não gosto de ter. Aí é para quem tem o ego grande, que gosta. Ótimo. Agora é para você refletir a respeito. E procurar o porquê em você mesma. Difícil, hein? É procurar o porquê em você mesma. Porque o porquê da mania de cada um de nós está em nós. Aqui está o básico para você refletir. Entende? Joana nos passa o básico, as causas. Agora, o motivo pelo qual nos acontece, cabe a cada um de nós, de acordo com o que ela nos mostra, refletirmos por que isso, por que aquilo. Mas não tem problema. Se você desejar, a gente faz uma assistência fraterna. São algumas semanas só. A gente chega lá. A gente chega lá. Agora é aquilo, muita gente não gosta de fazer uma assistência fraterna porque você vai ter que externar sua privacidade, você vai ter que ser... Tem nada para fazer, minha vida é livre aberta.
Opa, então tá ótimo. Então, Nadinha. eu estou dizendo muita gente, não estou dizendo você, sim. mas muita gente se. Né? Mas quer dizer, todos nós temos hábitos, todos nós temos manias, todos nós temos defeições. Quem disser que não tem, vai ser problemático, não estava no planeta Terra, então, está em outro lugar. Mas, quer dizer, para que a gente chegue ao motivo que de repente está provocando uma mania, por exemplo, na Valéria, eu teria que sentar com ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até chegar no ponto mais próximo do porquê aquilo está lhe acontecendo. Porque nós vamos conversar com o Espírito e vamos explorar os sentimentos que ele produz em todos os sentidos. O sentimento no trabalho, o sentimento em casa, o sentimento em alguma atividade, o sentimento com o outro, o sentimento com aquele que não gosta, o sentimento até você chegar no ponto do porquê aquilo acontece. A assistência fraterna funciona assim. E ela é demorada. Ela não tem um tempo, não, 5 reuniões, não. É demorado, porque depende do Espírito. Né? Eu sou o inverso da Cristina, eu não sou muito de comprar, não. Eu tenho que olhar e gostar e vai ser esse aqui pronto. Eu detesto até experimentando coisas, né? Então, tudo que é antigo para mim me remonta a passado. Passado, acabou. Não quero passar. Eu quero daqui para frente. Ela gosta de coisas assim, né? Antiga, coisas que você já foi usada, que eu sou contrário. Eu gosto. Eu não consigo olhar uma roupa no brechó e comprar. Para mim, não dá. Eu tenho essa coisa. Se tiver ainda festado, Por que não tem essa roupa do brechó? Eu não gosto. Mas por que você não gosta? Eu acho que é por causa da questão energética. Aquela roupa foi jogando. Será que isso é compatível E comigo? você não consegue eliminar a questão energética? Não. 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 Eu também sou assim, igual a Valéria. Não gosto. Eu tô acabando de falar, eu não gosto de Nós, nada. modo Gosto de antigo, coisa tem nova. pavor. Você está vendo como todos nós temos alguma mania? Também não gosto Temos de algum hábito infeliz? Muitos deles, porque a gente fica condicionado, certamente aquela roupa tem uma energia de quem a usou. Sim. Mas você deverá ser capaz de eliminar essa energia. E aí, no caso, que é do que ela está falando. Não é? E a gente tem que saber lidar com isso. E qual é o motivo, qual é o caminho a seguir para eliminar isso? Qual é o caminho a seguir? eu uso. Ser lógico com relação à lei divina. Ali, o João falou. Eu uso. Viu? Nós precisamos usar o raciocínio. Ser lógico, de acordo com a lei divina. Acabou. É só isso. É difícil? É muito difícil ainda para nós, mas precisamos nos esforçar. É muito difícil. Eu sei que é. Para todos nós. Para quem disser que se alguém disser que não, você está mentindo. Agora tem um porém. Qual é o porém? Porém, para mim, as minhas que são velhas, ela vai ficar até acabar. Isso aí até virar farrapo, sem problema. Mas se eu comprar, adquirir algo que já. Você imagina as pessoas que necessitam, que não têm condição financeira nenhuma para adquirir uma peça qualquer, em qualquer lugar que seja, e elas usam simplesmente roupas usadas de outras pessoas. E muitas pessoas nervosas, caluniosas, hipócritas, sem vergonha, safadas, canalhas. E elas usam essa roupa. E elas, em usando essas roupas, ficariam com os mesmos propósitos, essas energias iriam afetá-las. Deus protege aquele que necessita. Entende? Roberto Quaresma, que aqui está, quando era criança, quando era na sua infância toda, só usou roupa usada. Inclusive roupas que minha tia mandava vir dos Estados Unidos, dos familiares dela lá. E chegavam para Roberto Quaresma e para os seus irmãos usarem. Eu não tinha uma roupa nova, porque mamãe não tinha condição de comprá-la. Sabe quem me protegia dessas roupas novas que chegavam?
porque eu não sei nem quem eram as pessoas, que comportamento elas tinham. Papai do céu. Papai do céu. Tá certo. Então, a pessoa que chega numa casa espírita, que vai precisar usar aquelas roupas que você não sabe de onde elas vieram e que comportamento tinham as pessoas. Só que elas chegavam na casa espírita, é para doação, e na casa espírita, aquelas roupas, entre aspas, já eram abençoadas. Antes de chegar na mão de quem iria usá-las. Porque os amigos espirituais estavam ali para trabalhar. E energia sem vergonha, tira, joga fora, lixo. Mas eu recebi a cada roupa terrível, bem exigente. Entende? Uma coisa Então, tem que ver em que condição você recebe esta roupa. Em que condição você recebe isto, daquele, daquela. Que pensamento você está? Com que condição sentimental você se encontra? Porque se você tiver uma condição sentimental completamente contrária, aquela energia na hora ela sai correndo. Ela não vai te atingir. Mas quando você começa a lidar com determinados propósitos, sem ter o comportamento legal para lidar com aquilo, quer dizer, você não se ajudou e vai tentar fazer alguma coisa, aí você capta. Aí a energia te soma-se a você. Por isso, que para fazer alguma coisa, você precisa aprender. Falávamos ali fora, você para ir trabalhar numa estação de energia nuclear, você antes tem que aprender para trabalhar lá. Você não pode chegar lá e querer, não tem condição, tem que aprender. E para aprender a lidar com muitas pessoas, começa a me entender. Você tem que aprender antes, porque senão você capta essas energias. E sabe o que acontece? Não só dela, você recebe as energias, como vai receber daqueles que estão com ela. Começou a me entender um pouquinho? Então, vamos conversar depois sobre isso. Vamos em frente aqui. Agora nós vamos entrar na nossa lição do livro Pelos Caminhos do Entendimento do Espírito. Ainda temos bastante tempo para... Nós estamos no capítulo 4 e vamos ver uma oitava marcação que fizemos na página 50. Nós já passamos por ela, vamos revê-la e vamos seguir adiante. Nem sempre a vontade, olha a vontade aí, pode ser acionada num planejamento reencarnatório. Por quê? Por que você não pode acionar a tua vontade num planejamento reencarnatório? Vai depender do que eu preciso vivenciar. Às vezes eu quero muito uma coisa, um exemplo, né? A moça está fazendo há mais de 10 anos concurso para medicina e não consegue. O que será? Será que ela precisa realmente estudar medicina ou ela tem que estar atuando numa outra área? Né? Pode ser que ela não tenha preparado-se para tal, e então agora é bloqueado, mas tudo bem. Mas porque a tua vontade acionada no planejamento reencarnatório, porque muitas das coisas de repente que você quer, elas ainda não são permitidas porque você não tem nível espiritual suficiente para lidar com aquilo. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Um planejamento reencarnatório é feito de acordo com o nosso nível espiritual. Por isso fazemos um planejamento reencarnatório com amigos espirituais especialistas nesse tipo de situação, nesse tipo de problema. Eles estão conosco num planejamento reencarnatório, mas eles são estudiosos desse assunto, estudiosos de uma memória, estudiosos de comportamentos, de sentimentos. Então eles sabem lidar conosco e ver qual é o melhor. Não, eu quero hoje encontrar com aquela pessoa que eu fiz muito mal, eu quero tratá-la bem. Não, você não está preparado para isso não. Você se trata mal ainda, como é que você quer? Está me entendendo? A coisa é feita assim. Então você não pode ainda. Deixa para depois, deixa isso para mais tarde. Quando você tiver um nível de compreensão maior, o amigo espiritual vai conversar a respeito
não é? E vai tentar nos convencer a não fazermos aquilo, porque aquilo ainda não está dentro da nossa capacidade mental. Por isso, a vontade, nem sempre a vontade pode ser acionada. Algumas coisas sim, outras não. Meu maior desejo é ser extremamente inteligente. Então, trate de estudar. Trate de estudar. Ajuda a ter. Mas Ajuda a ter. o que acontece? De que forma você é ser inteligente? Aí é que está o X da questão. É por isso que eu adoro pessoas que são assim, têm uma inteligência assim, além da. Então vamos lá. Nem sempre a vontade pode ser acionada no planejamento encarnatório. Isso porque as más escolhas e os erros gerados por um livre-arbítrio mal conduzido não permite ao espírito que sua consciência participe ativamente das escolhas do novo planejamento reencarnatório. Observe outro detalhe. O livre-arbítrio mal conduzido não permite ao espírito que a sua consciência participe ativamente das escolhas. Por quê? A consciência não pode participar ativamente da escolha. O que é a consciência? O que é a consciência? Pensamento avaliador. Pois é. E por que nós estamos. Então a consciência não está bem avaliada ainda. Ela não está com bastante conhecimentos para fazer as avaliações devidas. Então, por isso, a consciência não pode participar ativamente das escolhas do novo planejamento reencarnatório. Assim, aqui é ponto. Assim, o ser é direcionado pela misericórdia divina a uma existência que parece ser de dor e sofrimento, mas, na verdade, é a ação da consciência, o tribunal de contas mais precioso que o ser conhece. É por isso que ninguém foge dela. Então, olha só. A avaliação desse propósito aqui é feita justamente pelos amigos espirituais. E é avaliado pelas condições da tua consciência. Ele reconhece o que é melhor para você. Ele reconhece a que nível de conhecimento você se encontra, a que nível espiritual você está, que condições de sentimentos você percebe. Ele conhece. Ele conhece. Ele é um médico espiritual. Ele consegue penetrar em você, nos teus sentimentos. Por isso, no planejamento reencarnatório, é a ação da consciência, o tribunal de contas mais precioso que você conhece. De acordo com o que você tem na consciência, é elaborado o planejamento reencarnatório. Sensacional isso. Você não acha? É sensacional. Porque não vai além das tuas possibilidades. Estão dentro da nossa possibilidade. Porque a nossa consciência, que é um pensamento avaliador, está dentro das nossas possibilidades, do conhecimento que temos, da estrutura mental que conseguimos alcançar. Olha como é sensacional isso. Então, o planejamento fica dentro daquilo que nos é possível. Porque o nosso pensamento avaliador é o nosso nível espiritual. Não tem como ser de outra maneira. Não tem como ser de outra maneira. E aí entra um propósito que eu já falei até de fora com ela, eu acho que já falei aqui. É aquele propósito sensacional. Ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, veja como isso tem extensão enorme. Ajuda-te que o céu te ajudará. Veja a extensão que isso tem. Quanto mais alto o nível da tua consciência, melhor o patamar que você pode viver. De mais paz, de mais amor,
façam as ligações. Por isso, refletir é importante demais. E o Evangelho, tudo que está no Evangelho tem ligação uma coisa com a outra. Não é diferente. Né? Aí a pessoa ajuda de que o Senhor te ajudará. É só isso? Não, não é só isso. Não valem só as letras. Vai mais longe. Olha, botei aqui agora. É importante demais. Olha, a minha consciência de avaliação é muito ruim. Por que eu sei que é assim ruim? Porque eu sou astuta. Eu tenho astúcia. E Joana fala muito sobre astúcia. É um sentimento muito negativo. A astúcia vai acabar fazendo com que você vai atuar em personalismo. Porque você vai conduzir aquilo bem-estar para você. Quando você trabalha com a astúcia, significa que você tem conhecimento desastroso, pouco conhecimento daquilo que vai fazer. É a falta de conhecimento que leva à astúcia. É a falta de conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, você sabe ponderar, você sabe por onde vai caminhar, você sabe por onde vai pisar. Não precisa astúcia. Não precisa. Eu tenho muito o que ela chama de inteligência. É a mesma questão do imediatismo. Quando você tem conhecimento, a nível de saber o que vai fazer, como realizar, você não usa o imediatismo. Porque o imediatismo é uma força da emoção. E a emoção é algo que dá e passa. Certo? Aí você controla. Você não usa o imediatismo, você sabe controlar a emoção. A emoção já não te impulsiona a agir de imediato. Você vai passar pelo raciocínio, pela reflexão, pela inteligência. Porque é a inteligência que vai te levar a um patamar maior de consciência. Porque o que acontece? Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no todo, no coletivo, não é só para mim. Aí tem a inteligência emocional. Eu sei conduzir as coisas de tal maneira que vá acalmando, entendeu? Botando como diz na gíria, né? Uma toalha quente ali, uma toalha quente ali. Eu tenho essa facilidade. Onde nós estávamos, assim o ser é direcionado pela misericórdia divina numa existência que parece ser de dor e sofrimento, mas na verdade é a ação da consciência, o tribunal de contas mais precioso que o ser conhece, e por isso que ninguém foge dela. Está aí. Então, é isso. Alguém marcou alguma coisa nesse capítulo? Eu vou dar certo para todo mundo. Eu vou falar para os amigos espirituais para comprarem. Eu tenho marcado aqui na página 51. Na página 51. O que você marcou na página 51? Vamos ver. Foi isso aqui? Vou botar na tela, peraí. Não, porque eu entrei aqui com uma simples lembrança. Deixa eu passar isso aqui, nós vamos entrar na página 51, ok? Uma simples lembrança para a nossa reflexão. Eu botei justamente com relação ao assunto que estávamos tratando, né? E não podemos abandonar de forma alguma o Evangelho. O Evangelho é a base para tudo. A codificação é a nossa base. É a base de Eurípides para fazer a evangelização de espíritos que ele fez. Trechos: não pode servir a Deus e a Mamon. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a preocupação de que é para vós o objeto bem-estar material. Olha só o que está falando nosso amigo espiritual. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a preocupação de que é para vós o objeto bem-estar material. Olha, manias. Enquanto dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo,
e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Pensaste apenas no vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezaste o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão mimado e acariciado se tornou o vosso tirano. O ego comanda o vosso espírito, o ego, que se constitui seu escravo. Vejam bem o que está dizendo o amigo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor nos concedeu? Como é severa, como é severo esse texto, não acham severo? Veja como ele mexe com a gente e te procura tirar da materialidade de tudo quanto é forma e maneira. Observem o texto, basta refletir. Por isso temos falado tanto da materialidade. Não tem como. É isso. Quando eu falo, vocês percebem agora, eu não falo por mim, eu falo porque está aí. Esse é um dos poucos textos, um dos muitos, melhor dizendo, textos que tem no Evangelho, que fala da materialidade. E olha, dessa vez não é Agostinho não, tá? É um espírito protetor. E quem calca mesmo na materialidade é Agostinho. Principalmente na conclusão, lá no final. Dos espíritos, principalmente. Então, observem. Quando nós falávamos de Maria, tudo vem a calhar, né? Há um encaixe. É interessante isso, né? Falamos de Maria, de hábitos, de rejeição, daí. A importância que a gente dá. Olha o que ele diz: considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a preocupação de que é para vós o objeto bem-estar material. Veja o que diz o amigo espiritual. Então precisamos cortar tudo isso o mais possível. É difícil. Não é um prédio de vários andares, não. É dificuldade mesmo que nós temos, não é um edifício. E a gente precisa realmente abandonar a materialidade, mas é pressão mesmo, certo? Não é depois eu vejo isso, não, é agora. É agora, porque o amanhã vem o efeito e não demora. Esse amanhã não demora, e lá está o efeito. Eu tenho certeza disso. Eu estou dizendo, eu tenho certeza disto. Porque, como é que eu tenho certeza disto? Porque eu sei bem o que eu passei em outras reencarnações e sei o que vivi agora. Como eu tenho recordação, me foi passado, eu tenho recordação de situações minhas passadas, eu sei bem o que eu estou vivendo agora. Compreendo e procuro fazer o melhor. Eu agradeço a Deus até por tudo isso, de ter essas lembranças vivas em mim. Então, quando eu firmo, é porque eu sei bem o que eu passei. Agora que eu passei dificuldades, eu vivi na rua. Eu morei na rua com família. Eu morei na rua com família. Com 3 filhos, eu morei na rua, em reencarnações passadas. Eu sei bem o que é isso. E com dificuldade financeira, até que eu fui assistido por um fazendeiro, e ele me deu uma oportunidade de trabalho e me colocou numa pequenina casa. Eu sei bem o que passei. Não é fácil, não. Por isso é que eu falo, fugir da materialidade. E hoje eu fujo de tudo quanto é maneira e forma, mas fujo mesmo. E é por isso que eu falo com muita vontade.
E é difícil, né? Eu sei que é difícil para todos, mas a gente precisa agir. Certo? Voltando. Vamos voltando. Aí, isso vai ter como. Assim. Vamos ver. Vamos ver qual é o texto que eu trago. É esse texto, Graça? É esse texto? É a reencarnação. Então. Então vamos ler. Mudanças. Isso. E a evangelização de espíritos promove meios para que o espírito Está aqui na tela. Aqui que eu marquei. A reencarnação conclama mudanças e a evangelização de espíritos promove meios para que o espírito perceba seu compromisso reencarnatório, seus objetivos e sua destinação na atual existência. Somos artífices de nossas conquistas, de nossos acertos e desacertos. É isso que estávamos falando. É sobre isso que estávamos falando. Por isso, nós temos que ser contundentes, cada um consigo mesmo, mas muito contundente. Se doer, não reclama, porque amanhã será melhor. Hoje nós estamos produzindo os efeitos que vamos colher amanhã. Isso é importante demais. Os efeitos que vamos colher amanhã, estamos produzindo hoje. O senhor falou uma grande verdade. Não reclama, né? Com esse calor que tem feito, eu fiz uma observação, foi antes de ontem, choveu bastante, não foi? Mas a chuva, ela não veio assim de uma vez, ela veio assim parcelada. Ela chovia assim uns 10 minutos, com relâmpago, trovão, depois parava, depois voltava de novo. Então eu fiz uma análise, né? Eu demorei, fiquei até tarde, eu dormi quase meia-noite nesse dia. Eu fiquei observando, falei, do jeito que estava esse calor, se a chuva viesse na toda, como ela costuma vir, ia causar muitos danos. Mas ela veio parcelada. Olha a misericórdia de Deus atuando aí, né? Ela não veio direta. Ela veio assim, primeiro lá na minha região veio assim, entendeu? Veio assim. Foi por etapas. Eu nunca vi isso. Olha só, eu vou aproveitar o gancho dela. Toda vez que eu vejo que eu vou ficar assim, por favor, desculpa, eu sei que não é Pedro, mas eu não entendo com isso. Por favor, São Pedro, branda e suave. Eu sempre peço isso. Veja bem, nós sabemos como a chuva é produzida, certo? Os nossos irmãos elementais é que trabalham nesse processo, guiados por um guia espiritual, com conhecimentos do que fazer e do que é necessário fazer com as nuvens e aonde a chuva deva cair. Não é? E como ela deve cair, tudo sabemos. Quando ela cai, né, em grande quantidade, é porque havia necessidade naquele lugar daquela grande quantidade. Certo? Para as pessoas que ali vivem, para o ambiente que ali se encontra, para aquela ambientação reencarnatória. Pronto, falamos assim de forma mais genérica. Então, não temos o que reclamar, porque nós temos conhecimento. Reclama aquele que não tem conhecimento, ou que já tem o conhecimento, mas que não dá atenção ao conhecimento. Aí é um problema dele. Vai responder 2 vezes, por ter o conhecimento, por não dar atenção a ele. Aí, na próxima, a pancada, ao invés de ser uma só, serão 3. Ainda mais não pode pedir assim um alívio? Pode, né? Porque teve o conhecimento, recebeu a notícia, conheceu e não praticou. Esse é o grande problema dos espíritas. Por isso que eles chegam do outro lado, muitos reclamando, não é? Esse cara era meu escravo, como é que está melhor do que eu? Está lá no céu e no inferno, da rainha. A falta de conhecimento é um problema muito sério, não é? Então, o espírita que não estuda, ele não é espírita. Ele simplesmente conheceu a religião e ele diz que é espírita, porque espírita estuda, o espírita pesquisa, o espírita age como tal. O espírito
sabe, o espírita sabe que a materialidade é prejudicial. Se ele se liga a ela, ele tem que usar a materialidade para o avanço espiritual. Esse é o detalhe. A matéria existe para a tua evolução espiritual. É por aí. Não é para você sentir prazer com ela. Porque se fosse para você sentir prazer com a matéria, você ia viver a vida inteira com a matéria. E a matéria, daqui a pouco, que você está usando, vai ficar todinha aí. Você não leva para lugar nenhum. Aí, quando se fala que o Hospital Esperança está cheio e que tem fila, isso é uma maneira de se fazer colocações, né? De espíritas. Ah, aquele espírito, mas eu era presidente da casa espírita. Daí, o que você fez com a presidência da casa espírita? Aquele que estava lá e que te ouvia sempre, está bem melhor do que você, está vendo lá? Porque você falava e não fazia, ele te ouvia e fazia. A coisa é muito séria, então é preciso estudar. Quem não estuda não progride. Pensa que está progredindo, pensa que sabe, mas não sabe. Está cheio. Está cheio. E tem um detalhe: aquele que age dessa maneira não gosta de ouvir o que estou falando, mesmo que não seja eu que outro fale, ele não gosta de ouvir. Eu sei que não gosta. Ah, porque isso me atrapalhou, porque eu dormi demais, porque eu tinha outra coisa para fazer. Então continua fazendo. Não sou eu quem estou dizendo, você viu ali a tela. Dolorosamente o Espírito falou. Bem-estar material. Dolorosamente ele fica. E é sério. É sério. Mas quem quiser que caminhe pela seriedade, quem não quiser, continua, não tem problema, porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E Ele vai dar a cada um o que merece. Certo? Não me chamem, nunca foi assim. Pode me chamar para a festa, mas se eu tinha um trabalho para fazer, não ia mesmo, mas não ia mesmo. E ficavam aborrecidos comigo. Meus próprios familiares ficavam aborrecidos comigo. Por que eu tenho que atender a você e não vou atender ao Espírito? Não vou atender o que é melhor para mim. Eu vou atender o que é melhor para mim. Não vou atender a materialidade para a qual você me chama. Não vou mesmo. Eu vou mesmo. Se eu tenho um compromisso, é por isso que eu canso de dizer: se alguém vai desencarnar, morreu, não tem problema. Eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho uma palestra, vou lá fazer a palestra. Quando eu voltar, se precisarem de mim, eu cuido do resto. Isso não seria também um pouco de egoísmo? Não é egoísmo. Não é egoísmo, porque não há necessidade. Eu não tenho necessidade de estar, por exemplo, o que eu estou falando agora, morrer. Eu não tenho necessidade de estar lá. Tem outras pessoas que podem cuidar daqui, eu vou fazer o meu trabalho e volto. Se precisarem que eu faça alguma coisa, eu farei. Não é egoísmo. Se é emergência, está doente, eu tenho trabalho a fazer, a pessoa está doente. Não, mas eu tenho que levar para o hospital, vou levar para o hospital. É emergência. É emergência. Então, eu não vou fazer a palestra porque eu tenho que levar ela para o hospital, porque ela está doente, está passando mal, vou levar. Não tem ninguém para levar, eu tenho que ir. Tá, tudo bem. Agora, você, por exemplo, você é um chefe de família. Aí tem que comparecer, você tem que ter suas funções sociais. Aí você tem que acompanhar a sua esposa, os seus filhos, naquela comemoração, uma festa, um casamento. Aí você chega na hora do humor. Aí você deixa a tua esposa, deixa teus filhos sozinhos, que também não vão. Então a gente só não pode pensar, eu não vou, porque eu tenho que fazer alguma coisa com o meu espírito. E aqueles que dependem de você? Veja bem, meu irmão, meu amigo. Não, é só para pergunta. Não, veja bem. Antes, eu vou, a princípio, combinar com os meus familiares e eles vão sentir o meu comportamento. Porque cada um tem um comportamento. Eu não tenho que fazer tudo o que eles desejam e eles tampouco tudo o que eu quero. Certo? Mas eu posso entrar num acordo com o meu grupo familiar. Eu certamente não iria ao assunto social. Eu iria fazer o meu trabalho e depois eu retornaria lá.
Eu faria assim. Agora, cada um faz como achar que deva. Mas eu também, o meu povo lá em casa já sabia do meu comportamento. A princípio eles se apresentam, depois se acostumaram. Então, eu muitas vezes comparecia depois. Eu ia para o meu trabalho, eles iam para lá, eu às vezes até os levava, eu ia para o meu trabalho espiritual, e depois eu comparecia, eu estava lá. Mas depois de fazer o meu trabalho espiritual. Então tudo cabe àquele que está vivendo a situação entrar num acordo com o seu grupo familiar. Porque se ele se deixa deteriorar pelos assuntos sociais, que é a materialidade que está funcionando, nesse caso, aí é o problema dele. Depois vai deixar o nosso irmão assombrado lá. Mas você, em relação à família, eu falei, é um assunto espiritual. Oi? Você, em relação à família, que eu falei, também é um assunto espiritual teu com a sua família. Sim, é um assunto espiritual você participar de todos os âmbitos sociais. Não é isso, meu irmão. Não é isso. O assunto social com a tua família é o acordo que vocês vão chegar para aquilo que tem que ser e deva ser realizado. Mas você, tanto quanto sua esposa, seus filhos, não são obrigados a aceitar a tua ideia e nem você a deles. Mas há um acordo. Aí é com você fazer um acordo preciso, chegar a um acordo com todos, criar um bem-estar, depende de você e do grupo. Agora, você relaxar o teu comportamento que se faz necessário ao espírito para aceitar a opinião do outro, aí é um problema de cada um. Aí é um problema de cada um. Eu não faço isso nem aconselho ninguém a fazer. E nunca aconselhei, eu continuo não aconselhando. Entra num acordo, faça um acordo e vamos ver como é que a gente pode resolver isso da melhor maneira. Mas eu não vou prejudicar o meu avanço espiritual porque você acha que eu tenho que comparecer em tal lugar da situação. Claro. Mas é um compromisso com a família. O compromisso de família se faz com acordos. Porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar, uma maneira de ser, uma vontade. Então a gente entra num acordo. Muito bem. Seus objetivos e sua destinação, somos os artífices das nossas conquistas. Somos os artífices das nossas conquistas e dos nossos acertos e desacertos. Aí cada um prepara o seu. O homem precisa parar. O homem precisa parar. Ter a coragem de examinar seu planejamento, suas metas a atingir com o espírito em evolução. Todos querem mudar, mas poucos compreendem os mecanismos operacionais dessa mudança. E é uma realidade. Mas por que não compreende os mecanismos dessa mudança? É a falta de estudo, a falta de conhecimento. Porque tudo isso está na codificação. Não é uma novidade. Eu estou falando, mas não é uma novidade. Tudo que eu falo não é uma novidade, está na codificação. A começar pelo aquele primeiro livrinho menorzinho. O que é o Espiritismo? É isso aí. A começar por ele. Que ninguém lê. Ninguém gosta de ler. Todo mundo pula a introdução. Quando não vai lá na última pergunta. Não passou nada, não entendeu nada. Olha, tem uma questão do livro dos Espíritos que eu gosto muito, falando sobre o nosso esforço. A resposta do nosso esforço é ínfimo. E com um detalhe importante. Vejam, Deus, Jesus, eles são tão bons que além da codificação vieram as outras obras para dar melhor entendimento a tudo. Leia André Luiz. Quem está falando de materialidade não é Roberto Quaresma. Leia o André Luiz. Quem está falando dos ambientes sociais não é Roberto Quaresma. Leia o André Luiz. Problema sério, né?
Ainda outro dia emprestei até um livro, né? Conflitos existenciais. E o outro, eu esqueci o nome. O outro é familiar. Grupo familiar. Eu falei nisso ontem. A minha tarefa foi ontem. É o conjunto do grupo familiar. Joana. Oi? Constelação familiar. É isso aí. Leia, mas tem que ler e entender. Esse é o grande detalhe. Não tem que ficar na letra. Porque se a gente ficar só na letra aqui, tudo bem. Como o outro diz assim, tem muita mensagem bonita, né? Isso é para fulana, não está para fulana. Toma. A coisa é muito séria. É o que os amigos espirituais falam. Eles falam. Não basta você ler, não basta conhecer, tem que refletir. E para refletir, você faz as reflexões devidas. Você joga com uma coisa e com outra, para tirar conclusões sobre aquilo. A coisa é muito séria. Página 10. Não. Foi só isso que você viu, Graça? Foi só esse texto aí? É mesmo, só essa Página eu marquei 52, hoje. né? Olha, agora essa aqui está na página 52. Esse ainda dá para a gente ver. Na 52 Mas a eu gente tenho encontra marcado também. Olha só. Dentro do planejamento reencarnatório está implícito um planejamento genético que o espírito se dispôs a enfrentar, dando ao perispírito modelagem básica que repercutirá no corpo somático. Tudo tem uma causa e um princípio. A causa das dores e sofrimentos físicos estão nas estruturas energéticas que o sentimento gerou. Essas energias são as bases dos componentes fundamentais na organização dos genes que irão auxiliar na formação do novo corpo. Está falando do quê? Está falando do quê, Valéria? Mapeamento genético. Perfeitamente. Mas veja um detalhe. Um planejamento genético que o espírito dispôs a enfrentar, dando ao perispírito modelagem básica que repercutirá no corpo somático. Por exemplo, você vai reencarnar numa família, você tem necessidade de reencarnar naquele grupo familiar. Tá? Você tem necessidade. Sabe que os grupos familiares se reencarnam várias vezes, né? Várias reencarnações. Então você tem que voltar. Mas aquele povo que está lá, teu pai e tua mãe, não, tua mãe ou teu pai, tem lá os genes de câncer. Então você vai ter que receber essa situação genética hereditária. Né? Mas você não precisa ter o câncer. Você não tem esse propósito no teu planejamento reencarnatório. Então, os amigos espirituais vão neutralizar esses genes. E você não vai ter. E você não vai ter. Embora aquele povo lá tenha propensão, mas você não terá. Então, porque você não está no teu planejamento essa questão. Então, os amigos espirituais neutralizam. Nós já vimos que os amigos espirituais, eles acompanham o espermatozoide. Ele vê, deixa eu ver esse espermatozoide aqui. Esse está bonitinho. Não, mas esse não. Olha lá. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele está vendo. Aí ele pega aquele que está lá, cheio de preguiça, sem vergonha. Olha que safado está aqui. Aí acelera o bichinho é que vai, passa todo mundo, porque aquele é o melhor dentro daquelas condições do mapeamento genético que fora feito para você, para o teu corpo, para o corpo que você precisa habitar, de acordo com o teu planejamento reencarnatório. Então vejam, né? Que o Espírito dispõe, dentro do planejamento reencarnatório, está implícito um planejamento genético que o Espírito se dispôs a enfrentar, dando ao perispírito modelagem básica que repercutirá no corpo somático, evidentemente. Mais uma vez, está posto aqui que o perispírito tem todas as condições do corpo somático, é ele que modela.
Cada célula do perispírito corresponde a uma célula do corpo somático, do corpo material. Por isso que muitas vezes você vai a uma reunião mediúnica e recebe um passe. Recebe passe. Eu fui lá, acho que aquele médium é muito bom, acho que ele cura. Eu recebi o passe, mas nada me aconteceu. Calma. Tem que ter calma. Porque o processo está acontecendo, é célula por célula. Isso demanda tempo às vezes. Não é de uma hora para outra que você recebe o passe e fica boa. Muitas vezes é naquele momento, mas outro não demora. No dia seguinte eu me senti melhor. Pois é, meu irmão. É porque é assim mesmo. Tem que haver a passagem do perispírito para a célula do teu corpo material. Aí a célula que estava aqui ficou boazinha. A de lá já estava boa. Aí ela começou a mandar energia para a célula de cá. Aí a de cá ficou boazinha. É assim que acontece. Há outros casos em que a coisa acontece de imediato. Como por exemplo, eu trabalhei com o Álvaro, que era um médium de cura. Muitas vezes eu acompanhava, que ele me chamava, porque ele não tinha carro, não dirigia. Onde é que está doendo, meu irmão? Aqui? E a dor passava. Mas não é todo mundo que tem esse merecimento. Nem com todo mundo também acontecia assim. Então, nós temos que ter essa compreensão. Mediunidade é mediunidade, mas não é imediatismo para todos. Para uns é de imediato, para outros demanda tempo. Depende muito do merecimento de cada um. Oi? Depende muito do merecimento. Também, com certeza. Também, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Evidentemente. Minhas amigas, meus amigos, nosso horário chegou. Mas se quiser, eu continuo. É só pedir quentinho. Eles estão falando, não sei se o que acontece comigo nesse sentido, se entra nessa questão aí do estudo. Eu tenho um problema comigo que eu posso dizer que eu sinto ojeriza. Eu quando me deparo, infelizmente eu tenho uma sobrinha que está se enchendo disso pelo corpo, tatuagem. Eu sinto um mal-estar tão grande na tatuagem, eu não sei por que razão. Mas não me faz bem aos meus olhos tatuagem. Eu olho e me sinto mal. Eu não sei se em outras existências eu tive alguma decepção. Também não sei. Sério? Porque é uma coisa assim mais eu também não animal, sei. Mas de repente quem está tatuado é ela, não é você, então não passe mal por causa disso. Não, é assim, eu Te incomoda. me incomoda. Eu sei. Eu tenho um filho também do meio que adora uma tatuagem, né? Coloca uma tatuagem, mas o que vai se fazer, né? Cada um tem. Isso são resquícios do passado. São traços do passado, manias do passado. E ainda estão inseridas nas memórias, nas matrizes mentais desses espíritos, e eles chegam nessa encarnação com essa vontade, com essa força de fazer e fazem. É coisa que fizeram lá no passado, em encarnações, lá, sei lá, como indígena, como qualquer coisa, outra coisa qualquer. Deixa eu aproveitar uma fala dela. Eu tenho uma amiga que ela tem uma tatuagem aqui na mão, é uma borboletinha. Parece, eu queria tanto fazer uma tatuagem com uma borboletinha. Aí vem assim na minha cabeça, não faz. Também você não fez. Porque veja, você recebeu um corpo de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. Observe. E você começa a pegar esse teu corpo para as tuas vontades que não tem nada a ver. Causa alguma evolução intelectual? Causa alguma evolução moral? Então usa a lógica de Joana. Tá bom. Agora, quer dizer, você mantém o mesmo primitivismo, como falou Joana. Não sou eu que estou dizendo. É primitivismo.
São coisas primitivas, são coisas que já passamos por elas e guardamos, que não vão ajudar em nada para o hoje. Tem algum relacionamento com as leis divinas? É lógico diante das leis divinas? Então, usemos nada, vimos aqui. Esse é o grande detalhe. Quer dizer, é só você passar pela reflexão do que você já viu e observar. Agora, não fique tão incomodada com o outro. Peça a Deus que Ele compreenda. Eu também, dependendo da tatuagem, também acho Olha, que tatuar pior se eu esqueço. É mais assustador. Também não gosto de se limpar. Bom, gente, vamos terminar o nosso trabalho de hoje. E no nosso próximo encontro, parábola do joio e do trigo. Nós já passamos por essa parábola uma vez, vamos passar uma segunda vez, certo? Porque ela se faz necessária. E seguimos após com o nosso livro. Ao final, depois da nossa prece, eu vou saber quem é que já nos pensou no tema aí. Vamos ver. Agora não precisem falar, depois da prece, certo? Porque também não vai ficar gravado. Viu? Vocês que estão vendo o vídeo, não vai ficar gravado, só vão saber no próximo encontro, tá? Qual é o tema. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e com muita gratidão, emanada do nosso coração, podemos dizer assim: muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, Deus, nosso Pai, pelos momentos aqui vividos de aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigado pelo conhecimento que nos chega. Muito obrigado pela compreensão que se faz em nós. Aos amigos espirituais, não temos como agradecer tanto amparo, tanta inspiração, tanta ajuda. Muito obrigado, queridos irmãos, por tudo. Muito obrigado, Eurípides, pela assistência que nos tem sido dada. Por esses irmãos amigos que nos abraçam e sempre estão nos ajudando. Muito obrigado por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.